Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje é novamente o dia da gente resgatar um dos pedidos mais frequentes por aqui. Eu bem já percebi que o fã-clube dela uma vez se organizou aí pra fazer pedido em massa e como é uma pessoa que nunca apareceu por aqui e recentemente a gente teve aí algumas novidades e logo em breve vai ter mais algumas também, hoje é um bom dia pra gente tentar entender o que aconteceu com Bridget Mendler. Ela era uma das artistas pop mais promissoras que surgiu no início da década, e se a gente for parar pra ver, com exceção dos fãs mais assíduos, saber em que ponto ela tá hoje em dia não é algo que a gente descobre tão facilmente só abrindo algum portal de notícias. Nascida em 18 de dezembro de 1992 em Washington DC, nos Estados Unidos, os dons artísticos de Bridget afloraram muito cedo, e enquanto muita gente ainda estava aprendendo a falar, aos 2 anos de idade ela já estava compondo as suas primeiras músicas. Isso foi algo que ela contou em 2016 numa entrevista para a rádio Beats One, e se enquanto quase todo mundo compartilha das mesmas cantigas infantis, a Bridget já criava as próprias dela. Assim como quase toda estrela latino-americana, Bridget se mudou com sua família para a Califórnia quando ela era ainda bem criancinha, e depois de atuar em peças de teatro, sua primeira grande oportunidade veio no seriado General Hospital em 2005. Tudo bem que o papel dela não era lá, essas coisas, na verdade foi uma participação em um episódio, mas esse é um seriado bem tradicional nos Estados Unidos, tá no ar desde os anos 60, e foi aí que o rostinho dela apareceu pela primeira vez em rede nacional. Logo em seguida, ela foi pegando alguns outros projetos como dubladora, e só em 2007 ela ganhou um pouco mais de destaque ao entrar pro elenco do filme Alice de Cabeça para Baixo, protagonizado pelos já Disney's ex Lucas Gabriel e Alyson Stoner, que vocês talvez devam lembrar deles aí em filmes como High School Musical e 12 é Demais. Uma curiosidade sobre a Bridget é que apesar dela ter começado a carreira dela bem cedinho, ela é uma das ex-acts da Disney que entrou no canal com a idade bem avançada, vamos dizer assim. Tipo, lógico que a menina entrou super nova, mas o que eu tô querendo dizer é que ela entrou lá quando o pessoal geralmente já tava se preparando pra sair da emissora. Em 2007, ela fez um teste para protagonista de Sonny with a Chance, onde a escolhida para interpretar a personagem Sonny Moore acabou ficando com a Demi Lovato, e só em 2009, quando ela já tinha seus quase 17 anos, que ela de fato estreou na Disney com um personagem regular em Os Feiticeiros de Waverly Place, série protagonizada por Selena Gomez. Mas o cara dela estava guardado e em 2010 Bridget Mendler ganhou seu primeiro papel como protagonista ao estrelar a série Good Luck Charlie. A série teve um ótimo desempenho e basicamente seguiu a mesma fórmula que outros hits da Disney. 4 temporadas, um filme e várias músicas produzidas para ela. Nesse caso, a Bridget teve uma pequena desvantagem para alavancar a carreira dela como cantora logo de cara, pois as músicas da série não foram comercializadas. Tudo bem que, por exemplo, Lizzie McGuire da Hilary Duff também não era uma série musical, mas pelo menos as músicas que a Hilary gravava para ela eram comercializadas de alguma forma. Os produtores da Disney, no entanto, já tinham notado as habilidades dela como cantora, e um ano após a estreia bem-sucedida de Good Luck Charlie, Bridget foi escalada para o elenco do musical Lemonade Mouth, ao lado de nomes como Naomi Scott e Hayley Kiyoko. O engraçado é notar que Lemonade Mouth não foi lá um estouro de popularidade como High School Musical ou Camp Rock. Porém, no elenco dele a gente teve aí bastante gente que tá dando o que falar hoje em dia, seja por bons ou por maus motivos. A princípio eu tinha até pensado em fazer um vídeo sobre o filme em si e o elenco, mas eu perguntei no Twitter qual vocês preferiam, a maioria sugeriu fazer o da Bridget primeiro, mas caso vocês queiram esse do Lemonade também, falem aí nos comentários, porque o roteiro já estava até meio encaminhado. Aproveita e já deixa o like aí no vídeo, porque como nele a gente vai acabar falando um pouco da Bridget também, já é um sinal de que dá pra falar dela mais vezes por aqui. Mas bom, somando a boa popularidade dos dois projetos, o caminho natural para ela foi assinar um contrato com a Hollywood Records, gravadora do grupo Disney, e em 2012 ela fez a sua estreia no mercado pop como cantora solo com o single Ready or Not. Here I Come. A música não foi lá um grande hit nos Estados Unidos, alcançou apenas a posição 49 no Hot 100 da Billboard, mas para surpresa até dos fãs, quando ela foi lançada na Europa, ela caiu bem mais no gosto do público de lá e alcançou o 7º lugar no Reino Unido, 6º na Escócia e top 40 em vários outros países. Tudo bem que os tempos eram outros e na época talvez isso ainda fizesse sentido de alguma forma, mas todo esse sucesso da Bridget na Europa veio de uma forma bem orgânica, porque além da divulgação por lá ter sido praticamente inexistente, ela só foi liberada em países como o próprio Reino Unido quase 6 meses depois do lançamento americano. Acho que nem preciso lembrar que ali por 2012, 2013 a internet já não era tão diferente do que é hoje, bastava entrar no YouTube para achar qualquer coisa, mas no fim nem dá pra reclamar tanto, né, porque foi uma estratégia que deu certo. Porém, com outro marketing, quem sabe Ready or Not talvez não fosse até um single número 1 caso tivesse sido liberado antes no iTunes e nas rádios de lá. Enfim, em abril de 2013 a gente teve a faixa Hurricane lançada como segundo single do álbum de estreia da Bridget,
que aliás já havia sido lançado em outubro de 2012, mas apesar da música ser bem legalzinha também, ela quase que acabou passando em branco. Se vocês notarem, toda a divulgação dessa era de estreia da Bridget foi bem confusa, porque vamos lá, o primeiro single saiu em agosto de 2012 nos Estados Unidos. O álbum foi lançado mundialmente em outubro. Só no começo de 2013 que Ready or Not foi lançada na Europa. Então tipo, pensa aí se você era o público dela na Europa. Como o álbum pode ser lançado antes mesmo da primeira música de trabalho? Não faz muito sentido, porém, qualquer um aí que seja fã de alguém que já passou pela Hollywood Records em algum momento, deve saber que essas confusões sempre foram bem comuns por lá. Após o encerramento da divulgação do disco, a Bridget continuou em Good Luck Charlie. Essa série, aliás, foi bem importante na grade da Disney, pois ela trouxe alguns temas que eram tabus ainda na emissora, como por exemplo, a inclusão de um casal do mesmo gênero em um dos episódios, o que aliás gerou um rebuliço bem grande na época, e até ameaças diretamente para o pessoal do elenco rolou, mas eles não deram para trás e foi ao ar do mesmo jeito. Mas em fevereiro de 2014 a série de fato chegou ao fim, e foi por aí que começou a rolar os desentendimentos entre Bridget e o grupo Disney. Em 2014, a Bridget já tinha ali os seus 22 anos e a Disney não oferecia nenhum novo papel para ela, mas até aí até que tudo bem, porque ela acabou sendo convidada para integrar o elenco da série Undateable e ela foi liberada pela Disney, mesmo essa sendo uma produção da NBC. A treta começa agora. Essa parte da história tem muito vai e vem, mas eu vou tentar explicar ela da forma mais simples possível. Quando a Bridget entrou pro elenco de Undateable, a NBC ofereceu a ela a oportunidade de que ela cantasse o tema de abertura que seria utilizado a partir da segunda temporada. A segunda temporada era quando a Bridget ia entrar. Nisso, ela ainda tinha um contrato com a Hollywood Records, ela estava até produzindo o segundo álbum de estúdio dela, que numa entrevista para a rádio Hot 105, ela até falou que teria influências de artistas como Nelly Furtado, Coldplay e Little Dragon. Logo, para que ela pudesse gravar a música de Undateable, ela precisaria que a Hollywood autorizasse. Ela pediu a permissão, eles deram, parecia que estava tudo bem, só que não. Não se sabe com quem ela falou na Hollywood para pedir essa permissão, não se sabe o que foi acordado, não se sabe se eles liberaram só para o uso na série e não para lançamento comercial, mas sabe o segundo álbum de estúdio dela que estava em produção lá em 2014? Cadê? A Hollywood embargou legal a carreira dela por um tempo, tanto que até hoje ela não tem um segundo álbum de estúdio. Teve outros lançamentos, já já a gente chega neles, mas álbum mesmo não. E eu acho que se ela tivesse até hoje nessa gravadora, ela ia ter se apagado legal, pelo menos como cantora. A Bridget nunca falou nada diretamente, pelo contrário, em entrevistas dela que eu vi enquanto eu montava essa pauta, ela sempre se mostrou muito grata por tudo que o grupo Disney ofereceu pra ela e tal, mas o que eu vi um grupo de fãs comentando é que ela só conseguiu sair de lá porque a Miley Cyrus ajudou. Em 2014 e 2015, a Miley já tinha saído da Hollywood Records há um tempo, e foi ela quem apoiou a Bridget e de alguma forma ajudou com que ela conseguisse se livrar do contrato. Se essa parte da história é verdade ou não, eu não tenho certeza. Se foi real mesmo, ficou só entre elas, porque eu não vi nenhuma das duas falando publicamente sobre isso, mas a certeza que a gente tem é que a Hollywood liberou a Bridget bem de boas. Sobre quais termos a gente também não sabe, mas em julho de 2015, Bridget e Hollywood já não tinham mais nenhum vínculo, apesar do contrato ter contemplado apenas um álbum oficialmente lançado. E outro cancelado. Enquanto tudo isso rolava, Bridget focou um pouco em seus estudos e se formou em antropologia pela Universidade do Sul da Califórnia. As aulas dela começou ali por meados de 2012 e ela se graduou em 2016, pouco antes do seu retorno à música com o EP Nemesis. Lançado de forma independente, esse foi o trabalho que marcou a transição de carreira de ex-act da Disney para como ela realmente queria se projetar como artista. Apesar de serem apenas 4 músicas, foi um projeto bem mais pessoal e onde a gente realmente conseguia ver ela como pessoa por trás das músicas. Pra quem não sabe, a Bridget namorou por 4 anos o seu colega de elenco Shane Harper, e o primeiro single do Nemesis, a faixa Atlantis, é justamente sobre o término do relacionamento deles. Mas olha, ela trouxe isso de uma forma bem complexa e fugindo bastante daquelas letras mais clichês. Em entrevista pra Vice, ela contou: "Eu passei muito tempo concentrada em fazer um relacionamento que tive dar certo. Quando terminamos, veio esse sentimento estranho onde eu simplesmente não sentia nada. Eu acho que estava tentando processar esse sentimento de não sentir nada. Parecia uma onda onde eu estava no topo dela antes de ir para o fundo do oceano. Lá onde está aquela cidade abandonada, onde não há nada acontecendo." Atlantis é uma das minhas músicas pop favoritas justamente por trazer esse tema tão comum no mundo da música de uma maneira mais abstrata, de uma forma que ninguém ainda havia pensado.
Assim como ela, todo o EP tem essa sonoridade mais alternativa, puxado pro nostálgico, com uma pitadinha de eletrônico, um pouco de jazz, um toquezinho de hip hop, o que reflete em algumas das principais influências dela para esse projeto, como Bob Dylan e Lauryn Hill. Não foi um trabalho muito comercial, de sonoridade pop. Na entrevista da Vice mesmo, ela reconhece que sabia que as músicas dele não iam ter o mesmo alcance que as músicas do seu álbum de estreia, mas que a partir daquele momento ela queria mais que as pessoas enxergassem ela melhor. Eu estava no Disney Channel e fiz um álbum com a Hollywood Records. Foi divertido, foi ótimo, foram músicas pop bem legais e eu tenho muito orgulho delas. Sinceramente, eu não tenho nenhum arrependimento desse capítulo da minha vida. Mas dessa vez, eu queria cruzar algumas barreiras. Foi um pouco assustador pra mim, mas eu queria fazer algo que outras pessoas nunca colocaram em consideração. Eu fui revelado em um lugar que você faz algo que as pessoas vão gostar, e você sabe que as pessoas vão gostar, e isso é ótimo. Toda a ideia de fazer algo que você realmente gosta exige muito mais trabalho, pois não há fórmulas prontas. Foi assustador e difícil, mas acho que foi a coisa mais gratificante da minha vida. Toda a divulgação desse EP foi feita pela própria Bridget, era ela mesma quem marcava as visitas no Spotify, no Vevo, esses canais para ir divulgar ele, e até por isso que eu acho que ele não atingiu muita gente. Nessa era de internet, às vezes a gente acha que nada precisa de divulgação porque tá tudo aí disponível, mas até as pessoas saberem que algo foi lançado é todo um rolê que há por trás. Se você nunca ouviu Atlantis, vai lá logo depois desse vídeo. Aliás, nessa época eu lembro que ela quase veio pro Brasil com a Nemesis Tour, mas por conflitos de agenda, a apresentação que estava marcada para o dia 5 de março de 2017 acabou caindo. Depois de Undateable, que encerrou em 2016, e do EP Nemesis, que também saiu em 2016, nesses últimos 3 anos a Bridget ficou um pouco afastada dos holofotes. Ela continua levando os estudos bem a sério e, se não me engano, no começo desse ano ela até se matriculou em Harvard, mas não precisa desanimar, porque tem novidade chegando por aí. Ao lado de Ashley Tisdale, a Bridget vai estrelar a nova sitcom da Netflix, Mary Happy Whatever, que estreia no próximo dia 28 de novembro. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia em que ele saiu, já é depois de amanhã, e se estiver assistindo depois, provavelmente já deve estar lá. Sobre música, por enquanto a gente ainda não tem nenhum plano em vista, mas como a Bridget já falou, esse é um lado muito forte nela, que ela não pretende parar, e como ela já mostrou que é bem desencanada com esse lance de fazer sucesso ou não, daqui a pouquinho ela deve estar de volta aí com alguma coisinha. Pra quem não sabe, em outubro ela se casou com o engenheiro Griffith Cleverly em uma cerimônia bem intimista na praia. Os dois ficaram noivos em abril, depois de 2 anos namorando. E sabe quem conseguiu uma brechinha na agenda super corrida que ela tá tendo pra ir no casamento? A Naomi Scott, colega dela de elenco em Lemonade Mouth e que tá aí arrasando agora em As Panteras. Aliás, a Naomi não foi apenas uma simples convidada, ela foi também uma das madrinhas da Bridget. Fofas demais. Em resumo, a Bridget pode até não ter despontado como a grande popstar que muita gente acreditou que ela seria, mas não precisa se preocupar porque tanto profissionalmente quanto na vida pessoal tá tudo indo muito bem pra ela, e o mais importante, ela tá feliz. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, olha aí se tá inscrito mesmo, vou esperar mais um pouco, se inscreveu, então agora compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!